Você acha que rola muito da galera... Se quiser também falar sobre os sintomas, que eu acho interessante, mas rola muito da galera ter esses sintomas, às vezes passar a vida inteira sem buscar, sem nem saber que ela pode ter um transtorno desse tipo? Ah, com certeza, né? Eu acho que tem tantas pessoas que não têm nenhum acesso e nem receberam o diagnóstico e nem buscaram, né? Ou por falta de acesso, ou por falta de interesse, estigma, etc. Ou as pessoas que realmente buscaram e mesmo assim não receberam o diagnóstico. Por exemplo, a média de receber um diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1 é 9 anos que demora. Entre o cara começar a ter os sintomas e ele chegar lá e receber o diagnóstico. 9 anos é muito tempo com Total. sintomas, né? Uhum. E quando você fala de formas mais sutis de bipolaridade, tipo 2, você tem 13 a 15 anos de tempo entre o início dos sintomas e realmente receber o diagnóstico. Isso nem é um dado só do Brasil, né? O pessoal que fica achando aí que é coisa de terceiro mundo, que o brasileiro não está sabendo dar diagnóstico. Esse é um dado que acontece na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil também, né? Não é nenhuma exceção. Inclusive, os 13 anos foi num estudo que foi feito em São Paulo mesmo. Essa é a média. Mas esse tempo é normal isso? Ou é falta de preparo? É comum, mas não é normal, né? A gente precisa, com certeza, reduzir isso daí. É parte do meu trabalho, quando eu fico divulgando nas redes, falando sobre bipolaridade, que nós estamos aqui, é na tentativa de criar uma conscientização e diminuir isso aí. Porque tem ali muitos sinais que são bem claros quando você sabe, mas que ficam escondidos ou parecendo que são outras coisas, porque a bipolaridade é muito camaleão, ela se disfarça muito de outras coisas, né? Então, criar consciência, né? O que a gente está fazendo aqui, pelo menos que as pessoas saibam que, isso aqui pode ser bipolaridade, né? Já vai, essa é a esperança, reduzir o tempo para receber o diagnóstico. Porque 1 ano aí com sintoma é muita coisa, né? A pessoa pode estragar muito a própria vida com 1 ano. Faz sentido. E quais são os sintomas? Como é que alguém fala assim, putz, será que eu posso ter isso? Como é que ela pode se perceber um pouco mais nesse sentido? Os sintomas são muito variáveis, né? Mas tem uma coisa que é mais característica da bipolaridade, né? Então, você tem depressão, que talvez a maioria das pessoas está consciente do que é uma depressão, e isso é igual a todas as outras depressões. Então, a depressão do bipolar é igual à depressão daquela pessoa que não é bipolar. O que é diferente, o que é característico no bipolar, né? É uma fase que é para cima, que se chama mania, que eu até dei o apelido de fogão, por assim dizer, né? Então, o que é essa fase que é fogão, que ela é para cima? A pessoa vai ativar o cérebro vai estar muito ativado. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai dormir pouco, ou seja, o sono dela vai reduzir. Ao invés de dormir 8 horas, ela vai dormir menos de 5 horas, 4 horas. Mas ela não vai estar cansada. Então, é diferente de insônia. A pessoa reduziu o sono, virou 4, 5 horas e não está cansada. Outra questão é que o humor dela vai estar irritado. É aquela pessoa, qualquer coisa fica irritada, ouve um barulhinho, já está muito puto com aquilo, achando super ruim aquela questão. Está incomodado e irritado o tempo todo. Começa a buscar briga com os outros e por aí vai. Além disso, a pessoa pode ficar mais arrogante, mais grandiosa, se achando melhor, achando que tem um grande talento, né? Tá aqui no podcast, vai falar, nossa, sou o melhor cantor. Ah, sabe quem fez isso? O Kanye West, que é o rapper, que ele tem transtorno bipolar Ele tipo tem? 1. Sim, tipo 1, foi internado à força, amarrado. Caraca, sério? Foi. O Kanye West, ele tem uma entrevista lá na Netflix com o David Letterman, né? Eu acho que ele chama de A Última Entrevista, uma coisa assim. Mas a entrevista dele é super legal. Ele fala como que é alguém com transtorno bipolar tipo 1 e ele demorou anos para receber esse diagnóstico aí. E olha que o Kanye West, a gente não tem o dinheiro dele, e nem acesso às coisas que ele tem, né? O cara é multimilionário, né? E ele começou a ter essa questão de grandiosidade. Depois vocês dão uma olhada aí no YouTube que vocês vão ver entrevistas que ele subiu em cima do sofá, falava que era o melhor do mundo, é mais inteligente que o Einstein. Só que como ele é rapper, né, do hip hop, então o pessoal falava, essas coisas do cara, né, que ele é do hip hop e tal.
ele começou a fazer o quê? Gastar dinheiro demais, né? Aí o pessoal falou, isso é coisa de hip hop, né? Aí ele começou a ficar agressivo, irritado. Mas isso é coisa de hip hop, né? Isso foi crescendo, até que tiveram que internar ele à força. E ele conta lá essa história, né? Que ele foi pego à força de ambulância, foi amarrado, internado no hospital, tomou medicamento, etc. e tal. Depois que ele sai ali da internação, e ele conta toda a história no David Letterman lá, hoje ele entra numa vibe hiper religiosa, meio fanática, assim. Pode ver que o novo CD dele é tudo sobre religião, tudo sobre Jesus, e terapia através de cores, etc. e tal. Que é algo que também pode acontecer no bipolar, que é uma obstinação, uma obsessão por um tema. Então, o cara, de repente, quando você vê, ele está militando por uma causa qualquer. Mas é claro que você pode militar e não ser bipolar. A diferença aqui é o quê? Que ele nunca nem tinha pensado nisso antes. De repente, ele entra e mergulha de cabeça num assunto, só fala daquilo, só pensa naquilo, fala sobre isso o tempo todo. Ninguém ao lado dele já aguenta mais ele falando sobre aquilo ali, né? E ele continua falando sobre aquilo ali o tempo todo. Até que um belo dia desaparece, né? Então é muito comum para um bipolar entrar numa fase tipo, eu vou aprender bicicleta. Mas ele não vai devagarzinho, né? O que acontece? Ele compra a melhor bicicleta de 25 mil, começa a ver todos os vídeos do YouTube, começa a ler todos os livros, entra em todos os grupos de WhatsApp e nem pedalou ainda, hein? Aí quando começa a pedalar, um mês depois, passou essa fase. E fica lá a bicicleta de 25 mil, né? Então, tudo isso são sintomas de uma fase de mania. É claro que eu estou falando de uma fase mais grave, né? Essa fase que é um fogão mesmo, né? Excesso de gasto, aumento de libido. Então, a libido da pessoa fica muito alta, o desejo sexual fica muito alto, pode trair a esposa, pode trair o marido, ter relacionamento com prostitutas às vezes. É claro que não é todo mundo, né? Outras pessoas não vão ter isso, vão ter excesso de masturbação, ver muita pornografia e tudo, né? Mas tudo faz parte do mesmo movimento, que é o aumento da libido, aumento do desejo sexual, né? Então, você tinha falado que a bipolaridade ela tem dois extremos, né? Essa é a mania, né? Isto, exatamente. Essa é a mania. E a gente tem a depressão, que o pessoal conhece mais. Mas aqui vem um detalhe importante. Por que eu estou explicando primeiro a mania, que é o fogão? Porque alguns bipolares só têm a fase de fogão, só têm a fase de mania. Eles não fazem depressão. Aí você até me pergunta, então o nome bipolar está errado? É isso mesmo, está errado. Né? Por quê? Porque dos bipolares, ou seja, dois polos, existem bipolares, entre aspas aí, que só fazem a fase de cima, só faz essa fase fogão, essa fase de mania para cima, né? Não é mania do termo popular de ter mania de fazer alguma coisa, não. É mania de ser essa fase com intensa ativação cerebral. Aumento de impulso, não consegue dormir, fala acelerado demais, né? Faz muita coisa ao mesmo tempo, conversa muito, fica desinibido, pode ficar eufórico, super feliz, né? Tem uma outra série do Netflix mostra bem isso também. Ela chama Spin Out, né? Que tanto a mãe quanto a filha tem transtorno bipolar. Em alguns momentos ela faz uma fase de mania, né? Outra série excepcional. Essa é muito boa, hein? Tanto pela série quanto pela personagem, né? É o Homeland, que é... Essa eu já ouvi falar. Essa série é sensacional. Tanto pelo suspense, que ela é bem legal, aborda vários temas, como a personagem principal, ela tem um transtorno bipolar tipo 1, bem grave, e às vezes ela entra em mania, essa fase fogão, e você vê claramente que ela está ali em mania, né, que está em fogão. Você vê que ela muda, né? Então ela começa a falar rápido demais, começa a ficar persecutória e por aí vai, né? Então essa é a fase que define o bipolar, tipo 1, que é mais grave. Quais são os tipos, né? Que tem, você tinha falado que são... Tem o tipo 1, tipo 2, tem ciclo, alguma coisa? Basicamente a gente tem assim, né? O tipo 1, o tipo 2, a ciclotimia. Você tem aí transtorno bipolar sem outra especificação e você tem o espectro bipolar. Para a gente saber, é como se fosse um espectro assim, né? Pensa num espectro de gravidade, tipo, como se fosse a altura, né?
Então, uma bipolaridade de 2 metros de altura seria o transtorno bipolar tipo 1. Um de 1,90 seria o tipo 2. Um de 1,70 seria ali a ciclotimia. Um ali de 1,60 seria o quê? O transtorno bipolar sem outra especificação. E um mais baixinho ali de 1,50, 1,40, nada contra os baixinhos, viu? Mas seria o espectro bipolar. Né? Então é um espectro de gravidade, como se fosse uma altura. A altura também é um espectro. Né? Então, desde o mais alto, ou seja, com sintomas mais óbvios para qualquer um que está vendo, até aquele mais sutil que se confunde muito com a personalidade, o que é um problema. Isso que eu estou falando para vocês, por exemplo, que o Kanye West foi muito confundido, né? Ele estava tendo sintomas claros, mas o pessoal estava achando que estava tranquilo, né? Que era dele, que ele é hip hopper e tal. Isso é bem característico, de os sintomas serem confundidos com a personalidade da pessoa. Porém, não são nada de personalidade, é uma mudança da personalidade, né? E aí a primeira dica para já diferenciar do 1 para o 2. No 1, qualquer pessoa vê que aquela pessoa com transtorno bipolar tipo 1 não está legal, que tem algo diferente. Então não era tão difícil ver que o Kanye West, quando subia em cima do sofá gritando, não estava legal, né? Já o tipo 2 não é qualquer um que vê. É só o círculo íntimo da pessoa, quem já conhece a pessoa. Porque quem tem um tipo 2 não faz um fogão, faz um foguinho. São os mesmos sintomas, só que bem mais sutis. Então ele não vai gritar e brigar com o porteiro do prédio. Às vezes ele vai falar mais alto que a própria esposa. Então é algo que é em menor intensidade. Quando ele está gastando, no fogão, a pessoa gasta até se endividar e afundar até o último crédito. Já no foguinho, não. A pessoa até gasta em excesso, mas não estoura o cartão. Então, são os mesmos sintomas, porém menos intensos, mais sutis. Né? Daí, a gente já volta lá para ver por que é que está demorando 13 anos para diagnosticar. Porque muitas vezes os sintomas se confundem com a personalidade da pessoa. E como é que faz? Porque, por exemplo, às vezes o cara pode ter um momento ali que ele gasta demais em uma coisa. Não necessariamente ele é um bipolar tipo 2 ou pode ter sido algo, às vezes, da personalidade dele? Essa é uma excelente pergunta, né? E é algo que a gente sempre tem que ficar atento com a bipolaridade. Porque ter momentos de aumento de libido, ter momentos de gastar mais, ter momentos de irritação, isso é normal do ser humano. O ser humano vai oscilar mesmo, né? Vai mudar o seu humor dependendo do que você está vivendo, do que está acontecendo. O que ocorre aí para distinguir se isso é sintoma ou uma fase normal, uma mudança de personalidade, é o que está ocorrendo junto. Sintoma, quando é sintoma, ele nunca vem sozinho. Desgraça nunca vem desacompanhada. É assim que diz o ditado, né? Do mesmo jeito, o cara gastou muito, isso não significa bipolaridade, não. Mas ele gastou muito. Está dormindo 3, 4 horas e não está sentindo cansado. Está falando acelerado, muito mais do que ele normalmente falaria. Começou a paquerar todo mundo ao redor e ser meio inconveniente. Aí não, né? Aí a gente já começou a ver que ele está numa fase ou foguinho ou fogão, dependendo. Né? Agora, se a pessoa só gastou muito, o sono está normal, está ali tranquilo em relação à sua própria libido, não está falando acelerado, então isso daí não é sintoma. A pessoa, todo mundo tem direito a fazer bobagem na vida, né? Então o cara pode se endividar e não tem nada a ver com sintomas. Né? A questão então é o quê? Veja o que vem junto, se é que vem alguma coisa junto. Né? Se vier vários sintomas constituindo essa fase aí, então é realmente uma fase de bipolaridade.